foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Leia comigo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, preste atenção nesse versículo 1, que é muito importante, tem muita revelação. Só do versículo 1, vamos ver o 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, abre mais o som, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, o que é que ele faz? Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Fechando o som, estou ouvindo. Em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra, Senhor, que eu tenha um entendimento mais profundo que o Espírito Santo vai me dar esta noite, a fim de que a minha alma seja ganha, a fim de que a minha alma seja convertida, a fim de que a minha alma ela possa encontrar refúgio, Pai, e fortaleza no Senhor e na palavra que provém do alto e sublime monte, que vem direto do trono da graça de Deus, onde todo dom perfeito e toda dádiva desce. Assim, Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Diga amém. Pode sentar. Diga com a sua mãozinha levantada, diga assim: Deus, Ele nos conduz ao amadurecimento. Irmãos, nesse aspecto eu posso entender que Satanás, ele torna-se, entre aspas, um instrumento de Deus para nos dar maturidade. Entre aspas. Porque nada vem contra a igreja se não houver permissão de Deus. Quem entende isso? Nós não podemos dizer que Satanás pode fazer o que ele quiser com a igreja, porque ele não pode. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então o diabo não tem poder sobre nós. O próprio Senhor Jesus, quando na terra esteve, ele disse: vocês não têm poder sobre mim, a não ser aquele que o Pai o der. Ou seja, ninguém podia tocar em Jesus, crucificar Jesus, se não fosse pelo Pai, se não fosse deixado por Deus, permitido por Deus. Há um texto na Bíblia que fala claramente a despeito dessas questões, e diz que nenhuma folha ela cai se não for com a permissão de Deus. Que todos os fios de cabelo de nossa cabeça, o Senhor Ele tem contado, Ele sabe. É uma coisa que até me deixa alegre, porque eu sempre peço para Ele multiplicar, né? Mas, irmãos, imaginem vocês que o primeiro versículo, ele já traz uma grande revelação. Veja comigo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito, tá? O som está sempre dando aquele... Entendeu? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quem conduziu ele? Quem o conduziu? O Espírito. Que Espírito? É maiúsculo, Espírito Santo, diga. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas aonde? O deserto. Deserto tem uma simbologia. O deserto significa, na simbologia bíblica, lugar de confrontos, lugar de dificuldades, lugar onde as pessoas, elas
enfrentam ou elas padecem coisas. Jesus foi levado para o deserto a fim de ser confrontado, a fim de padecer, a fim de passar por algo que com certeza nos traria maturidade, não para ele, mas para nós, amém? Então ele foi levado pelo Espírito, diga, sendo ele levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. Tentado por quem? Ainda está ruim. Tentado por quem? Pelo diabo. Claro, o diabo é o tentador, é ele que faz isso. Então o que acontece? Jesus é levado ao deserto, e ali a Bíblia diz que o diabo vai tentá-lo. E por 3 situações, Jesus passa. Às vezes a gente não entende, preste atenção, por que nós passamos por situações de tentações. Por que Deus permite? Ora, primeira coisa que você tem que aprender é que você está no mundo, e o diabo não está no inferno. Diga, o diabo não está no inferno. Tem muita gente que pensa que o diabo está no inferno. Quem pensa isso? Quem imaginava isso até agora? Aonde que o diabo foi lançado? Na terra. Aonde os anjos caídos foram lançados? Na terra. Então na terra, a terra nós podemos chamar de lugar de tentações, de aflições. Por que há tanta malignidade? Por que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Por que há tanta promiscuidade, pornografia, sensualidade? Entende? Por que há tanta destruição moral? E quanto mais passa o tempo, pior vai ficando. Por que a terra é um lugar que seria tão bom, mas está ficando tão ruim, cada dia mais? Quem tem notado isso? A Bíblia diz que nos últimos dias iriam se multiplicar as iniquidades. A imaginação dos homens, ela iria caminhar para multiplicar a iniquidade. Então, nós temos visto que o homem tem inovado muito nos conceitos das promiscuidades, sabe? Tem avocado, tem trazido coisas ruins para a sociedade. Agora, isso é para que a igreja seja confrontada. Diga assim, nós estamos aqui, nós somos colocados pelo Espírito Santo nessa terra, diga, como igreja, como corpo de Cristo, para sermos confrontados mesmos. E se nós estamos sendo confrontados, é porque temos que ser aprovados. Amém ou não? Mas eu quero que você entenda que tentação é uma coisa normal na vida do crente. Porque se estamos na terra, estamos num confronto. Isso aqui é uma guerra espiritual. Viver na terra é batalha espiritual. A igreja não está aqui para ficar sendo um povo religioso, mas um povo que se levanta como exército de Deus. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo de número 37, no Vale de Ossos Secos, você vai ver que o que se levantou ali foi um exército, não foi um povo, mas foi um exército numeroso. O Deus, ele não levanta você para ser apenas um espectador, apenas uma pessoa que ouve na igreja a palavra, mas para que você seja exército. E para você ser exército de Deus, você tem que ser confrontado mesmo, porque você vai sendo adornado, preparado, organizado, estruturado com as tentações também. Amém? Quem sofre tentações? Levanta a mão. Assim como eu também? É? Por quê? Porque Deus está confrontando você. Amém? Deus está permitindo que venham situações para que você possa ser analisado, para que você mesmo possa se organizar como um cristão. Ah, pastor, fulano me provoca ira, fulano me faz, sabe, chegar quase que a pegar pelo pescoço. Irmão, isso é confronto espiritual. Tem um homem dando em cima da sua esposa, tem uma mulher dando em cima do seu marido, é confronto. É o diabo que se levanta, mas para que você reaja como cristão. Quem está entendendo isso? Para que você se levante como exército de Deus em oração, para que você repreenda o diabo com força espiritual, para que você demonstre um caráter cristão, para que você realmente haja como um servo do Deus Altíssimo. Como que Satanás age? A primeira coisa que ele faz, diga a primeira coisa, abra em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 diz assim, quem achou, diga graças a Deus. Portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário,
rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Quem crê diz amém. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Ele diz que havia um procedimento secretos e vergonhosos. E ele diz: não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, como muitos têm feito, né? Vamos lá. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa. Veja que Deus aí está escrito com D minúsculo, porque está falando do diabo. As pessoas elas realmente endeusam Satanás. Então o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a primeira coisa que o diabo faz, diga, ele cega o entendimento. Então você está aqui ouvindo a palavra, mas você não consegue entender a palavra. Você está aqui ouvindo a palavra, mas você não tem o entendimento da gravidade do assunto. Você é demovido do sentido da palavra por outros pensamentos. O diabo está tentando tirar sua atenção nesse exato momento com qualquer coisa, para que você não entre na palavra. Quem está entendendo isso? Então levanta a mão e diga assim: Senhor, não deixa que o meu entendimento seja agora tirado de mim, mas que Satanás seja repreendido, para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor me quer revelar. Amém? Então, cegar o entendimento é mais ou menos isso. Quantas vezes vocês tentam explicar a palavra de Deus para um familiar e ele não entende? Quantas vezes você vai falar para uma pessoa o que é certo, ela até entende de uma forma brutal, né? Ela entende que o que você está dizendo é certo, mas ela não concebe o certo. Ela continua no erro. Por quê? Porque o entendimento dela está embotado. O entendimento dela está voltado para o mal. Então cegar o entendimento não quer dizer que ela não é capaz de ouvir, ou perceber, ou ter noção básica do que é certo ou o que é errado, mas ela não consegue conceber o certo. Ela não consegue analisar para a sua própria vida. Ela não consegue prosperar nisso aí. Ela está sempre, entrando no desentendimento do certo. Por quê? Porque sempre o interesse dela vai estar acima da palavra. Presta atenção, ele cega o entendimento. Quando a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, que o diabo, ele é o dragão, né, que tirou uma terça parte dos anjos, lá em Apocalipse 12. Quando fala aquilo, nos mostra, nos revela que até os anjos que estavam na presença de Deus, eles foram engoldados pela palavra satânica. Eles estavam vendo o Senhor face a face, mas foram iludidos por Satanás. Então é muito perceptível que Paulo está dizendo aqui, que quando ele prega, ele não permite o uso de qualquer tipo de engano. Versículo 2: nem torce a palavra de Deus, porque o que Satanás faz é torcer a palavra de Deus. Se você olhar na tentação, ele cita versículos da Bíblia para que Jesus caia. Ele cita versículo da Bíblia dizendo: olha, te lança daqui abaixo porque está escrito. Então, ele cita uma parte, ele não cita tudo, para poder a pessoa incorrer no erro. O que Paulo está dizendo: eu não torço a palavra e eu não concebo engano na igreja. Amém? Quem entendeu isso? Uma das formas mais satânicas de tentação hoje é concebida dentro de igrejas que torcem a palavra, que trabalham dentro de uma visão enganosa, a fim de contraírem vantagens as quais Deus não lhes deu, Deus não lhes auferiu, mas elas estão lá buscando essas vantagens. Cega o entendimento.
Segunda coisa, abre Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Diz assim: o diabo que as enganava, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Amém? Então qual era a função do diabo? Qual é a função? Enganar. Agora, enganar aonde? Qual é a parte do nosso corpo que a Bíblia diz que é enganoso? O coração do homem. O coração do homem é corrupto e enganoso. Jeremias 17, lembra? Então, o diabo engana nas emoções. O diabo engana nas nossas volições, nas nossas vontades. Tenha cuidado com o engano do diabo. Amém? Outra coisa, abra em 2 Coríntios 11, versículo 14, diz assim. Posso? Aliás, antes do 14, vamos ler aqui 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória das regiões de Acaia. Aonde é que a verdade tem que estar? Aonde? Quando ele fala a verdade, ele está falando de quê? Palavra. A verdade tem que estar em você. Amém? Aí ele diz, ó, por quê? Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Vai grifando isso. Existem falsos apóstolos? Sim. Existem obreiros fraudulentos? Sim. Amém? Só trabalham com engano, irmão. Presta atenção. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, diga assim, Satanás tem seus ministros, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém? Então, a terceira coisa, ele engana as pessoas através de aparentes verdades. Ou seja, o diabo pode criar uma igreja, eu quero que você seja maduro para isso, colocar um nome na frente. Ele pode colocar um homem que se diz pastor, missionário, apóstolo, diácono, presbítero, qualquer nomezinho pode, e ele pode ensinar falsamente. É isso que ele vai fazer. Por que você acha que hoje abre-se tanta igreja? Por que você acha que é tão fácil? Elas saem de uma igreja, já vão abrir outra. Por quê? Porque essa competição espiritual, ela vem do inferno. Ora, se o diabo quer pegar os crentes, como é que você pega um passarinho? Você pega, quem já pegou passarinho aqui? Pegou passarinho? Já pegou? Você pega, coloca aquele alçapãozinho, né? Pode ser até a gaiolinha também, você deixar a portinha aberta. Arapuca, pronto, melhor ainda, eu já usei arapuca. Aí você coloca lá a comidinha, né, pro passarinho, que eu não lembro mais como é que é o nome, fugiu agora. E você deixa lá, como é que é o nome? O alpichezinho, colocou lá e fica só esperando o coitadozinho faminto, né, necessitado, doido por comida. O bichinho vem, vem com o olhinho assim, opa, tem coisa para mim ali. Quando ele entra, o que acontece com o alçapãozinho? Arapuca, ela baixa, pegou o necessitado. Como é que o diabo pega as pessoas hoje? Pela necessidade. Mas olha, aí ele pega na necessidade. Hoje as pessoas são pegas por Satanás nessas falsas igrejas, com esses falsos apóstolos, pela necessidade. O que é que eles pregam? Vem para receber aquilo que você precisa. Sim ou não?
Você está cheio de fome, de dinheiro, de pagar as contas, de curas, de não sei o quê. O diabo começa com falsos ensinamentos para atrair os necessitados. Quando a pessoa entra, está presa. Diga para o seu irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, é muito importante você ler isso comigo. Versículo 2: prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ele está falando com toda longanimidade e também doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Amém? Hoje as pregações, elas têm toda doutrina? Não. Até porque a doutrina, ela não é interessante para muita gente ensinar, porque doutrinar pessoas dá trabalho. E as pessoas, quando são doutrinadas pelo certo, elas não vão praticar o errado. Aí veja, versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de quem? Mestres, segundo as suas próprias cobiça. O que é que mais se faz? O diabo chama você para cobiçar. Arapuca se chama cobiça. Aí você cobiçou, você acaba seguindo esses falsos mestres. A Bíblia diz: como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém ou não? Essa semana veio um irmãozinho aqui de uma outra denominação trazer uma oração por escrito. Uma oração por escrito. Ah, irmão, já estão criando reza de crente? Reza de crente. Traz uma igreja aqui próximo que está dando reza de crente para os fiéis. Pelo amor de Deus, irmão, cadê o relacionamento com Deus? Eu vou ficar fazendo repetições vãs diante do Senhor? Vou todo dia fazer uma oração escrita? Há igrejas que as pessoas recebem folhas e o culto todo é lido. Quem já viu isso? O culto todo é lido. A pregação é toda lida pelo povo e pelo pastor. E aí, irmão, é problema, porque Deus não faz nada assim. Eu perguntei a um pastor dessa denominação. Eu disse: da onde vem essa folhinha? Ele disse: vem lá do nosso chefe geral. Vou usar o termo, não que seja, vamos matar qual é, né? Aí eu disse: o chefe geral conhece a igreja de vocês aqui local? Não. Então como que ele pode direcionar as pessoas assim? Aí eu disse: vem cá, ô pastor, se Deus quiser que você pegue essa folhinha, ó, rasgue e pregue um outro texto para alimentar o povo, o que é que você vai fazer? Ele disse para mim assim: eu vou pregar o que está na folhinha, porque o meu chefe já falou com ele. Vocês estão entendendo? Que cegueira. Irmão, aqui nenhum prega o que eu mando. Nenhum. Você já pregou alguma coisa que eu mandei? Nunca. Você sabe por quê? Nem eu sei porque que ele vai pregar, quando ele vai pregar, nem quando a evangelista vai pregar. Nós nunca combinamos sequer um texto. Pastor, e por que aqui é assim? Porque a orientação, a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem lá de cima, irmão. Então eu não posso coordenar os meus pastores, os meus obreiros a pregarem o que eu estou sendo orientado. Não, porque nesse exato momento eu estou recebendo lá de cima essa palavra também. Eu não me programei, eu não fiz folhinha, porque não dá. Quantas vezes eu preparei mensagem, cheguei aqui e Deus mandou eu mudar tudo. Deus mandou eu pegar outro texto. Sexta-feira foi um desses dias. Quarta-feira passada eu pregando na congregação lá em São Cristóvão. E eu estava pregando na congregação e eu disse para o Senhor no caminho: Senhor, eu nem vou meditar em texto nenhum, porque quando eu chegar lá, eu quero que o Senhor me dê a revelação da necessidade da igreja. Assim que eu pus meus pés no templo da igreja, me veio um texto. E eu comecei a olhar para as pessoas. Eu disse: eu não sei nem o que vou dizer, mas quando eu subir, Deus vai me mostrar.
subi, li o texto e Deus começou a me mostrar a necessidade da igreja. Quando terminou o culto, uma irmã chegou para mim e disse: missionário, se eu tivesse falado para o senhor sobre alguma coisa, eu até entenderia, mas tudo que o senhor disse, eu não tinha falado nada, mas veio tudo como uma luva nessa igreja. Irmãos, o diabo, ele vem para enganar. Ele está levantando pastores, apóstolos, bispos, entendeu? Está levantando igrejas, ministérios. Porque se ele botar para pegar um crente, ele não vai botar terreiro do pai João, não. Ele vai botar igreja fulano de tal. Não é ou não é? E geralmente os pastores dessas igrejas são rebeldes. São pessoas que se rebelaram de alguma igreja e foram abrir sua igreja, não é assim? E a Bíblia diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então lá é um terreiro de macumba disfarçado de igreja evangélica, pregando a Bíblia, mas de uma forma torcida, fora da sã doutrina, de uma forma torcida. Começa da incapacidade de quem está lá, do não chamamento para aquela obra e da não sinceridade de propósito de coração. Porque quando a pessoa ela trabalha para Deus, a visão dela tem que ser apenas almas. Amém? Vamos lá. Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você, para se livrar, você tem que estar revestido de uma armadura. Crente que fica sem armadura é crente que cai, é crente que morre. Cuidado, irmão, porque como que é chamada a Bíblia? Espada. Diga espada. Existe a palavra de Deus que é espada. Existe também os falsos ensinamentos que são a espada do diabo. Quando você está com a armadura, a espada de Satanás, as setas do maligno não entram em você. Mas sem armadura, vai entrar. Então nós temos que estar preparados para isso. Ele diz: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até que dia? Até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Diga para o seu irmão: você tem que ter a armadura de Deus, você tem que permanecer inabalável e sem retroceder até o fim. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vamos lá. Atos capítulo 26. Irmão, quando você vê o outro irmão querendo cair, segura ele, irmão, dá um chacoalhão nele para ele não cair. Amém? Exorte, faça o que eu falei sexta-feira. Só não deixa o irmão cair. Vamos lá. Às vezes a pessoa não gosta, mas é necessário. Entendeu? É necessário. Porque se a gente não fizer, tem um ditado antigo que diz que por causa de um grito se perde uma boiada, né? Faltou um grito, você perde uma boiada todinha. Cuidado, irmão, que às vezes o que você deixa de dar para o seu filho, para sua filha, em termos de ensinamento, faz com que ele se perca. Eu, como pastor, eu quero dar o máximo que eu puder para você entender a palavra, porque senão você pode se perder. Vamos lá. Versículo 16. Agora, pois, olha a ordem: levanta-te e apruma-te em pé. Entendeu ou não entendeu? Levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci. Para que Deus veio à nossa vida? Para que Jesus morreu na cruz? Para você se levantar e se aprumar de pé. Não é para ficar caído no chão, não. Crente caído no chão não tem vitória.
crente caído no chão não vence o diabo. Vamos lá. Para te converter em servo e que mais? E testemunha tanto das maravilhas que viste na minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos. Qual é a nossa função? Nos levantar, ficar de pé, o que mais? Ser servo e testemunha, verso 18. Abrir os olhos e converter das trevas para a luz o povo. Amém? Do poder de quem? De Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém ou não amém? Então, querido, não tem como você viver em Cristo e não perceber essa batalha espiritual. Você tem que se levantar todo dia e se aprumar em pé, porque o diabo está sempre tentando tirar você do foco. E quando você fizer isso, lembre-se, abra seus olhos e abra os olhos dos seus irmãos, converta eles das trevas para a luz. Treva quer dizer escuridão, falta de conhecimento. Luz quer dizer palavra, entendimento. Não quer entender não? Senta aqui, vamos conversar. Não quer entender de novo não? Senta aqui, vamos conversar. E de novo, senta aqui, vamos, até você entender. Pastor, assim eu vou ser o chato da história. Seja chato, mas seja de Deus. Você vai ter que chamar 10 vezes, 20 vezes, mas vai chamar. Eu faço muito isso com quem trabalha comigo. Está errado? Vem cá, vamos começar aqui. Não aceito erros. Mas por quê, pastor? Porque se eu aceitar o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, daqui a pouco a estrutura toda caiu. Quando você vê uma coisa errada, já vai em cima daquilo, porque aí você está destruindo o mal pela raiz. Amém? Vamos lá. Diga assim: o diabo cega o entendimento, seduz o coração, engana com aparentes verdades. Ele mostra engodos para que as pessoas caiam e tenta fazer com que as pessoas fiquem sob o seu domínio. Vamos ver aqui em Atos, ainda no versículo 18, diz assim: para abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e do poder de Satanás. O que é isso? Domínio para Deus. Amém? Você sabe que o diabo ele domina certas pessoas para não irem para a igreja, para não orarem, para terem preguiça de ler a Bíblia, para não jejuarem, para não evangelizarem, para serem acomodados em tudo. Tenha cuidado. Ele domina para que o seu casamento seja ruim, tenha contenda, você caia no desânimo, para que você perca seu emprego, para que você perca as suas, digamos assim, aquilo que Deus tem para a sua vida, as bênçãos que Deus tem para você, colocando pensamentos ruins. Então, diga para o seu irmão: tenha cuidado com isso, irmão. Amém? Como é que nós devemos viver? Nós devemos permanecer firmes até o fim. Nós temos que estar mantendo sempre no nosso coração ousadia para enfrentar o inferno. Quem entendeu isso? Lá em Hebreus 3 fala sobre a ousadia. Nós temos que ter ousadia para entrar lá no Santo dos Santos. Nós temos que ter ousadia para sermos santos diante do Senhor. O inferno vai sempre provocar em você a carne, o pecado, mas você tem que com ousadia viver um evangelho de santidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A quem o diabo está tentando enganar? Talvez você passe por um culto desse aqui, chegou em casa, a mesma pessoa, o diabo roubou de você a palavra. Se você chegar em casa, preste atenção, olha para mim, se você não mudar, só quem perde é você. Se você não mudar, você vai perder a batalha que o diabo está travando contra a sua alma. Se você quer vencer, aprenda a pegar esse momento aqui e transforma ele em brasa viva na sua vida. Irmão, cada vírgula e cada ponto do que eu prego eu guardo para mim, que eu não sou besta. Eu saio de um culto desse
enriquecido pela palavra, mas eu boto tudo isso aqui em prática. Sabe por quê? Porque isso aqui é só letra, só vira palavra quando eu vivo. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica o homem. Sabe, você está recebendo aqui a letra, mas se você transformar isso em vida, em espírito, você é vivificado. Receba o espírito da palavra. Quer vencer o diabo? Ousadia para vencer, ousadia para ser santo, ousadia para ser diferente dos outros, ousadia para tomar posições firmes, ousadia para não se deixar levar pelas amizades ruins, ousadia para assumir postura diante de qualquer situação, uma postura de cristão. Diga assim para o seu irmão: mantenha a confiança em Deus, mantenha a certeza nele, fique firme nas obras do Senhor e confirme a sua fé até o fim. Amém? Irmãos, quando o diabo tentou Jesus, ele sabia que ia ser pedreira para ele, ele sabia que não ia dar certo, mas ele tentou mesmo assim, porque ele sabe que uma hora dessa ele pode conseguir obter vitória contra você. E eu queria deixar bem claro isso: você pode vencer uma batalha hoje, mas você não venceu ainda a guerra. Cada dia você vence uma batalha contra o inferno, mas não se preocupe que amanhã de manhã tem outra para você, e você vai ter que se levantar de novo, se aprumar de pé para vencer a de amanhã. Amanhã vem tentação, vem. Amanhã vem provação, vem. O Espírito Santo vai deixar que você vá para o deserto para que você seja amadurecido lá. Jesus se tornou mais amadurecido lá? Sim. Foi ali que ele demonstrou para mim, não para ele, ele já é o Filho de Deus, mas para mim que eu posso vencer as tentações. A minha visão, Jesus se tornou mais amadurecido, porque eu amadureço vendo aquilo. Então, diga assim: ninguém que está do meu lado vai amadurecer se não olhar para a minha vitória espiritual. Irmão, que você tem problema, todo mundo sabe. Sabe, tem crente que só vive se mazelando, se maldizendo, que tem problema, que não sei o quê, que não sei... Ô irmão, todo mundo já sabe. Agora todo mundo quer saber outra coisa: como que você está vencendo? É isso que edifica, é isso que dá diferença. Se você está com a armadura de Deus e você tem vencido as astutas ciladas do diabo. Amém? Às vezes você vence um problema com o marido, aí aparece uma filha ou um filho com problema. Aí você diz: poxa, acabei de batalhar, estou cansado, foi tão difícil, sabe, jejuei, orei, foi tempo de briga, de discussão, de contenda, consegui vencer. A amante não está mais na vida do meu marido ou da minha esposa, tá tudo já está diferente, já clareou o dia no meu casamento, agora vem um filho com problema. A batalha continua. Vença a batalha do filho, vença a batalha da filha, continue lutando, mostre que você tem ousadia para vencer, para entrar no santo dos santos. Não deixe a peteca cair jamais. Amém? Eu queria terminar com o último texto, Salmo 73. Davi, ele passou por situações, Asaf também, eles escreveram salmos falando sobre situações, sobre dificuldades, sobre problemas de suas próprias vidas. Mas é interessante que eles também falaram sobre a vitória que tiveram em Cristo, amém? Através da fé em Deus. Eu falo em Cristo, mas através da fé em Deus. Por quê? Porque todos eles tinham uma revelação de Jesus. Se você vê o Salmo 22 e o Salmo 23, é uma revelação de Jesus. Veja, Salmo 73. Olha o que Asaf escreve: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés, quase me resvalaram
os pés. Na sua tradução tem o quê? Desviaram. Aí diz: pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Resvalar quer dizer sair do lugar. Nós temos que andar no lugar de Deus, no caminho de Deus. Ele diz: quanto a mim, quase que me resvalaram os pés, quase que eu saí do lugar, quase que meus passos se desviaram, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que estava acontecendo? A batalha ali era no coração dele. Ele olhava para a vida dos outros e dizia: a vida do fulano é melhor do que a minha. O que adianta servir a Deus se eu sirvo a Deus e a vida do outro é melhor do que a minha? Isso estava destruindo a fé dele. Aí veja: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha a visão que ele estava tendo. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Diga assim: nunca será inútil ser puro de coração e limpo na inocência. Amém? As suas mãos têm que estar limpas, seu coração tem que estar puro. Nunca vai ser, irmão, nunca isso será inútil, mas o diabo vai tentar provar que é inútil fazer isso. Verso 14: pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só em pensar no assunto já estava difícil. 17: até que entrei aonde? No lugar certo. Onde é? Então até então ele não estava no santuário, ele estava tendo uma visão de fora. Quando ele entra no santuário de Deus, e ninguém entra sem ousadia, Hebreus 3, tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Até o dia que entrei no santuário de Deus e atinei, percebi com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quem entendeu isso? Acabou a inveja, acabou o problema, porque ele entendeu. No santuário ele percebeu o final do ímpio. Irmão, você não tem que ter inveja de quem vai pular carnaval, não, porque o final deles é a destruição. De quem anda bebendo, usando droga. Irmão, não deixa o diabo te seduzir, não deixa o diabo acabar com a tua vida espiritual. O final deles é destruição. Não tome conselho de ímpio, Salmo 1, nem se assente à roda de escarnecedor. Quantos irmãos estão pensando assim? Não, 4 dias, 5 dias, eu vou para o interior, lá para a casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Vai não, irmão. Fica dentro da arca do Senhor, irmão. Preste atenção. Período de carnaval só tem coisa ruim para você lá fora, sim ou não? Você vai para o interior para quê? Para corromper a sua família? Porque lá só vai ter maizenada, festa, entendeu? Música do mundo, só vai ter coisa ruim. Gente bebendo, dirigindo doida. Quantos cristãos vão se arriscar pensando que está tudo bem? Carnaval é período de oração, de consagração. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é crente de verdade? Você sabia que tem religiões que no período de carnaval vão ficar em oração? Não é evangélica, mas vão ficar em oração. E os crentes querem viajar.
Em vez de ficar em oração, em vez de buscar o Senhor, em vez de interceder para que o Senhor possa agir no meio daquelas pessoas lá. Carnaval não é lugar, não é momento, não é espaço para crente tirar férias. Pelo contrário, é batalha, é guerra, é festa da carne. Então nós vamos festejar o Espírito. Eles vão festejar a carne, nós festejamos o Espírito. Quem entendeu isso? 4, 5 dias, então nós vamos levantar 4, 5 dias de campanha na igreja, irmão, onde nós vamos orar sem cessar, onde nós vamos buscar o Senhor, vamos buscar a face de Deus, porque está escrito que se o povo de Deus buscar, orar e se converter do seu mau caminho, vai ouvir a prece, e vai sarar, e vai abençoar. Agora, se você tirar férias, cada feriado que tem, você tira férias, e férias para feriados carnais, destrutivos. Engraçado que termina o carnaval, passa uma quaresma, 40 dias, num jejum sem propósito, porque é como no Antigo Testamento se fazia. Eles pecavam, depois iam fazer sacrifício pelo pecado. Quer dizer, depois que fizeram toda a festa da carne, aí o que é que a igreja romana ensina? Entra agora no jejum de 40 dias para poder receber o perdão. Tá certo isso, irmão? Não. Aí 40 dias de quaresma, terminou esses 40 dias, vem a semana. Como é o nome? Toda semana é o quê? Santa. Mas vem uma semana chamada Santa. Aí vem o quê? Festa Baco, vinho. Viu? Festa Baco, Deus Baco, Deus do vinho. Não pode, mas vinho pode. Que é isso, irmão? O satanismo está inserido dentro do contexto religioso. As pessoas estão simplesmente cumprindo rituais satânicos sem saber. Se você é católico ou evangélico e diz que é cristão, aprenda uma coisa comigo essa noite. Nem católico nem evangélico é para estar em festa da carne, nem é para estar bebendo, nem é para estar fumando, nem é para estar se prostituindo, nem é para estar adulterando. Amém? Se você é católico ou evangélico e se diz cristão, preste atenção. Ser cristão é viver o sacrifício de Cristo. Eu louvo a Deus porque tem católico que nos dias de carnaval estão rezando em vez de estarem nas festas. E tem evangélico que também fica na igreja servindo a Deus, orando. Mas tem muitos que tiram férias. Querido, acorda. Se Jesus vier nesse período de carnaval, quantos vão ficar? A Bíblia diz que Ele vai vir quando a gente menos espera. Quando veio o dilúvio, estava todo mundo festejando. A Bíblia diz que casar, andava-se em casamento, era festa. Cuidado, diga para o irmão, cuidado. Satanás já está te tentando para você tirar férias no dia de carnaval. Já está maquinando. Já tem um parentezinho convidando, ligando, pegando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, porque o diabo diz vem para cá para te destruir. Aí você pega o pecado lá, fica contaminado com aquela losna toda do inferno. Chega na igreja, pastor, ore por mim, pastor, que eu estou com a vida destruída, tá? Porque você saiu do lugar da bênção. Quem não vai deixar o diabo enganar nesses dias? Nós vamos ter aqui, irmão, todos os dias de carnaval nós vamos estar aqui na igreja. Nós vamos tirar um dos dias para vigília também, entendeu? Ou 2 dias, para que a gente possa fazer vigília de oração. Então, se você quer buscar a face de Deus, está aí a oportunidade. Está aí a oportunidade de você ligar para 2, 3, 4 pessoas que não vão para o carnaval e chamá-las para a igreja também. Amém? A cidade vai estar vazia, mas vai ter muita gente na cidade ainda para ser evangelizada. E eu quero que você pense que o exército não se retira na hora da batalha. O exército fica de pé, apruma os pés para a batalha. Vamos aproveitar o período para guerrear e vencer. Amém? Vamos trocar os valores e os conceitos passados. Final de ano, irmão, eu fico triste. Tem irmão que não sabe o que é passar um ano na igreja, porque quando chega perto do final do ano já tem que viajar porque os parentes estão chamando. Ei, irmão, você tem que lembrar quem é que mantém você vivo o ano inteiro.
casa o ano inteiro. Dobra o teu joelho na presença dele no final do ano, amém? Passa o ano com o Senhor. Toda a minha madrugada de final de ano é na presença de Deus, na igreja, de joelho, irmão. Foi tão lindo o culto aqui da passagem do ano. Nós fizemos uma oração tão abençoada aqui. Mas como seria bom se os irmãos, a grande maioria, não tivesse viajado, tivesse ficado para participar disso aí, amém? Estou guerreando contra o inferno agora. Tem gente que disse, já fez assim, foi chamado mesmo. Tem um irmão que essa semana já me procurou, e aí, pastor? Eu digo, vai não. Deus não vai fazer isso com você, Ele não vai permitir. Mas pastor, apareceu uma proposta que eu vou ganhar dinheiro. Imagina, vou ganhar dinheiro cozinhando lá não sei aonde. Vai não, filho. Vai não. Se você for, vai em desobediência a esse pastor aqui. Nem invente. Porque eu vou dizer uma coisa, eu não trato de ovelha o ano todo para o diabo derrubar no carnaval, não. Amém? Procure vigiar. Diga para o seu irmão, vigie. Porque Jesus está voltando. E Ele pode voltar agora. Agora. E o teu coração está desviado. Já está planejando. Já está em projeto para fazer o que desagrada o Senhor. Uma irmã disse, pastor, como é que eu faço para mudar minha vida espiritual? Começa agradando a Deus. Fique de pé. Diga assim, eu quero ter comunhão. Porque quando eu entro, diga, quando eu entro no santuário de Deus, eu recebo comunhão, direção, eu recebo satisfação, consolação, confiança e espírito de adoração. Amém? Se você entrar no santuário de Deus com ousadia, você vai ter essas coisas, você vai ter comunhão com o Senhor, e você não vai aceitar convite do inferno, você não vai participar das coisas do inferno, amém? Vamos orar a Deus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus, eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.